Olá, estamos de volta agora para a nossa aula do 9º ano, né, estudos textuais. Vamos ver agora nosso assunto. Olha aí, os estudos textuais, a gente vai verificar, né, as causas, como acontecem os fatos que estão presentes nos textos. A gente vai compreender essa relação de causa e consequência. Então, para iniciar nossa aula, a gente vai apresentar para vocês, né, contextualizar o assunto, né, numa situação, né, que vocês já presenciaram com certeza, ou já ouviu alguém comentar. Quem não presenciou vai ver agora. Então, vamos observar aqui nos dois quadrinhos. Então, será que... O que é que está acontecendo aí no primeiro quadrinho? E qual foi a consequência no segundo quadrinho? Então, verifique que há uma causa, no primeiro quadrinho, uma causa nesse acontecimento. O que foi que aconteceu? Então, a criança, né, pisou na casca de banana. Houve uma consequência desse fato? Sim. Qual foi a consequência? Qual foi o resultado, o efeito? Então, a criança, gente, eu estou todo tempo com aluno, né? Mas pode ser o aluno, né? Ele caiu. Então, a causa, aquilo que faz com que uma coisa exista, né? Então, há esta causa, um porquê, e há uma consequência desse fato, que é o resultado, o efeito de uma ação. Então, nesse primeiro exemplo, né, que vocês viram que tem uma criança que pisa na casca de banana, essa é a causa, né, pisar na casca de banana, e a consequência, ele cair. Então, há uma causa, né, e efeito desta causa. Então, outro exemplo que nós podemos identificar de causa e consequência, né, o motivo pelo qual aconteceu, que houve um resultado, é, neste caso, de uma fiscalização. Então, houve uma diminuição dos acidentes de trânsito. Mas houve uma causa para isso? Houve a maior fiscalização da lei seca. Aqui a gente está apresentando diferente, né, só com uma frase para você entender que acontece algo, acontece um fato e este fato tem um resultado. Na nossa vida também é assim, né? Nós praticamos as coisas e essas coisas têm um efeito, né? Tem uma consequência, seja positiva ou negativa. Portanto, precisamos pensar bem no que iremos fazer, no que iremos praticar para ter um resultado, né, do jeito que a gente espera, né? Então, a gente vai ver agora dentro de um texto esse efeito entre causa, essa relação entre causa e consequência. Então, verifique no texto tocando em frente. A gente vai ler, né, fazer a leitura do texto, já observando causa e consequência. Então, veja o texto tocando em frente, você pode ler junto comigo, tá? Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Então, hoje, né, tem um resultado de andar devagar. No nosso contexto, se a gente for colocar, andar devagar, né? Na nossa vida, não ter mais pressa, não pensar no futuro, não ficar ali imaginando coisas daqui a 10 anos, nesse sentido. Então, anda devagar, porque eu já tenho uma certa experiência. Mas, para chegar até aí, né, de andar devagar,
de me conscientizar que eu não posso mais ter uma vida muito perturbadora, né? Uma vida mais amena, mais calma. Houve, né, uma causa, porque eu já andei, né, com muita pressa, né? Já fiz muitas coisas rápidas, sem pensar nas consequências. Então, tudo isso a gente pode ter esse entendimento dentro do texto, assim como você também pode ler e pode colocar outros sentidos, né? Então, um texto que você pode analisar de diferentes maneiras, mas o que nós queremos perceber são causa e efeito, causa e consequência. Então, vamos ver aqui no texto, ando devagar porque já tive pressa. Então, hoje eu ando devagar, é uma consequência de que já aconteceu isso na minha vida, né? Então, já andei com muita pressa, hoje eu preciso andar devagar. Então, não foi de uma hora para outra, né? Aconteceram vários eventos e eu me conscientizei que devo, né, andar devagar. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Então, se eu levo esse sorriso, se eu gosto de sorrir, se eu rio hoje, há uma causa. Hoje eu sou mais feliz, então houve, né, algo que fez com que hoje eu tivesse esse outro modo de agir na minha vida. Eu já sofri muito, né? Já chorei, já derramei muitas lágrimas. Essa é a causa de hoje eu ter esse resultado positivo, de perceber que a vida é bela e eu preciso, né, viver a minha vida com mais intensidade, com mais amor, com mais harmonia. Então, aqui nós temos o chorei, né, que é a causa porque hoje eu sorrio, né? Então, hoje eu sou mais feliz. Então, tudo, né, observe que dentro do texto, tudo que se faz, né, todo ato tem uma consequência, como já falei. Então, no texto você pode perceber, né, que aconteceram alguns fatos, né, que também tiveram suas consequências, né? Então, vamos para o próximo texto. Desculpa, aqui nós iremos analisar frases, tá? Então, vamos aqui à letra A. Sou tão feliz que acham que sou louco. Vamos ver por que acham que eu sou louco. Tem uma causa? Você pode confirmar para mim qual é a causa? As pessoas acham que eu sou louco. Será que é porque eu fico ali quietinho num canto? Eu estou ali, olha, você é louca. Não, eu devo fazer algo que mostre para essa pessoa, né? Ou que essa pessoa ache que eu sou louco. Então, qual é essa causa? É a felicidade, né? Às vezes, as pessoas felizes demais, as pessoas acham que são loucas, vivem cantando, né? Aproveitando a vida, amando as pessoas. Então, para alguém, né, isso é sinônimo de loucura. Então, aqui houve uma causa, que a causa é ser feliz, essa pessoa é tão feliz que a consequência foi achar que ela é louca. A letra B, vamos encontrar aqui causa e consequência também. O torcedor gritou tanto que ficou rouco. Então, ele ficou rouco. Isso aqui foi o resultado. Qual foi a causa? Você percebe, né, que tem uma causa para essa pessoa ficar rouco? Porque gritou demais. Então, esta é a causa. Nós encontramos nas frases, né, o efeito de sentido entre causa e consequência. E mais um texto para nós analisarmos e vamos verificar se há causa e consequência nestes atos. Diego não conhecia o mar,
o pai levou para que descobrissem, né, o mar. Quando eles, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Então, existe uma consequência aqui bem clara no texto, né, que o menino, a criança, o jovem, né, ele ficou mudo. Então, ele ficou mudo, que nós podemos observar o resultado de algumas ações, né, a consequência, mas houve uma causa, ou causas. Vamos verificar aqui no texto, né, quando fala-se que o garoto, né, o Diego, ele nunca tinha visto o mar. Então, quando eles alcançaram as alturas de areia, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. É muita coisa bela, né, para um olhar sozinho. Então, ele ficou tão entusiasmado, né, em ver aquela imensidão do mar, que ficou sem jeito, mudo, né, ali prestando atenção em tudo que estava ao redor. Então, vamos descobrir aqui causa e consequência. Qual foi a consequência? Que ele ficou mudo, mudo de tanta beleza, de tanta emoção. Quem nunca viu o mar, né, de repente chega assim, gente, é muita coisa para eu ver sozinho. Né? A gente lembra logo das outras pessoas que poderiam também, né, ir ver o mar, né, apreciar tudo que há de belo nele. Então, aqui nós temos a consequência, que ficou mudo, e a causa foi a imensidão do mar. Ele ficou também, no caso, quando ele ficou mudo, tremendo, gaguejando. Então, todas essas foram consequências, né? Mas notamos que as consequências foram o resultado de algumas ações anteriores. Então, de que foi? De ver o mar, né, de ver a imensidão da água, as praias. Então, tudo isso, todo esse conjunto de emoções fizeram com que ele ficasse, né, ele sentisse essas emoções, né? Tremedeira, gaguejando, quando a gente está muito nervoso, né? Geralmente acontece isso. Então, mas houve, o que eu quero que vocês compreendam, houve causa para isso, para ele ficar mudo, gaguejando, né, sem saber o que fazer? Houve, né? Toda a beleza apresentada pelo mar. Então, em todos os aspectos da nossa vida, assim como nos textos e nas frases que nós apresentamos para vocês, há esta relação de causa e efeito, causa-consequência, né, dos seus atos. Portanto, quando se for fazer algo, pensar bastante, porque pode vir consequências positivas ou negativas, tá bom? Então, diante do que você aprendeu sobre causa e consequência, a gente vai para a dinâmica local interativa. Então, vocês irão ler o trecho do texto, dos dois textos, né? E irão para o seguinte questionamento: existe relação de causa e consequência num texto? Você vai ler os dois textos. A causa, há uma consequência desta causa? Então, daqui a pouco a gente volta para conferir. Participem no chat, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
Olá, voltamos, né, para fazer nossas correções. Eu estou vendo no chat que alguns responderam. Por exemplo, aqui o Kevin, né, ele falou que a causa é o desmatamento e a consequência, né, destruição. É claro, corretíssimo. Aí temos mais quem aqui que colocou? Juliane, acredito eu, a Juliane colocou que a causa desmatamento, a consequência destruição, claro, está bem explícito no texto, né? Também aqui o Lucas diz que a causa desmatamento e vem as consequências, né? Que é a poluição. A Stephanie diz que a causa do desmatamento, consequência poluição nos rios, no ar e extinção dos animais. Belíssima resposta, parabéns. E João, tem o João, disse também que a causa do desmatamento, a consequência poluição. A Alisson também respondeu, né? Ótima resposta. O Lucas também disse que causa desmatamento. Olha, muito bem. Estou gostando. Luiz Fabiano, Maria, acho que é Maria Vitória, não sei, que não está todo o nome aqui. Glenda, Cássio. Gente, eu gostaria de ler todas as respostas, mas infelizmente não vai dar, mas o importante é que vocês, né, responderam. E o mais importante ainda, que eu estou muito feliz, porque vocês compreenderam, né, identificaram lá no texto esse aspecto da causa e consequência, tá? Agora vamos para o texto, vamos verificar para aqueles que não conseguiram fazer. A gente vai lá. Então, vamos lá. Não deixe o meu rio secar. Né? A vida depende da vida, né? Da vida de quê? Da floresta, dos animais. O título já diz tudo. Então, não deixe o meu rio secar, agonizar e morrer. O que será deste mundo se o rio e a mata desaparecer? Não, eu não vou devastar. Meu filho precisa crescer. A vida depende da vida para sobreviver. Veja bem que aqui é um apelo, né? Que se faz para preservar a floresta. Cadê pau para canoa? Não tem. Nem madeira para o meu tapiri. Quem não conhece tapiri, é uma casinha bem simples, né? Que geralmente as pessoas fazem os ribeirinhos, né? Então, também precisam da madeira para isso. A paca, o tatu e a cutia fugiram daqui. Também é a alimentação de muita gente. Tem fumaça no ar. Tá queimando meu chão. É preciso parar com tanta destruição. O homem perdeu o juízo, mas não a razão. Então, esse texto aqui está bem claro, né, para todo mundo, que é um apelo para se manter, né, a floresta intacta, né, que quando se houver destruição, matança de animais, né, então não perder muito com isso. Então, a resposta de vocês foram maravilhosas quanto a isso. Isso significa que vocês compreenderam o assunto, estão de parabéns. E nós temos também a resposta aqui para você, querido aluno, que não conseguiu fazer. Então, tira uma foto aí da tela, né, ou um print para depois da aula, você ir verificar lá no seu caderno digital e fazer com mais calma. Então, vamos observar aqui a resposta. Olha, a resposta é pessoal, é claro, cada uma vai fazer a sua. Então, nos dois textos há uma relação causa e consequência muito recorrente em nosso dia a dia. O mais importante é ser reconhecido na resolução lá da sua atividade é o fato em comum entre ambos os textos. O desmatamento irresponsável, né, que esse desmatamento é o que vocês falaram muito aí no chat, né? Então, esse desmatamento irresponsável pelas pessoas é a causa. E, consequentemente, esta causa vai trazer prejuízos,
irreparáveis para o futuro do meio ambiente, não é isso? Então, vocês já são jovens, mas já compreendem isso, é tanto que compreendem, que colocaram nas respostas de vocês, né? Então, é isso aí, gente. Nós trabalhamos na aula de hoje essa relação entre causa, né, aquilo que vai acontecer para depois vir uma consequência, um efeito daquilo que você fez. Então, continue, né, estudando este assunto na apostila de vocês, lá no caderno digital, vai ter o mesmo assunto da aula, vai falar mais sobre causa e consequência, aí você vai revisar todo este assunto que nós estudamos na aula de hoje, tá? Espero que tenham compreendido mesmo e esperamos vocês nas próximas aulas. Até mais. A sua aula continua no próximo vídeo.